Vamos ver a continuação. Logo que acaba o capítulo 9, é a continuação. A Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. Quando ela foi escrita, ela não foi dividida dessa forma. Não existia essa quantidade de capítulos e versículos. Porém, para nós, nos ajuda para a gente se localizar, porque é um livro muito grande, então serve como uma bússola. Então vamos ver a continuação logo em seguida, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vai falar assim, ó: eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz como quando ausente. Ou seja, olha, Paulo menciona aqui, se as pessoas entenderem que é logo a continuação, 2 frutos do Espírito Santo. Eu, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Essa é somente a conclusão ali da satisfação que ele estava tendo com que o povo estava ajudando, contribuindo aos necessitados que estava precisando, se não me engano, de Jerusalém. Então vamos ver que o próximo slide nos dá aqui. Olha como Paulo tinha isso em mente, que ele não só para Coríntios, mas também para as outras igrejas ele passou a falar. Por Efésios 5, versículo 9: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Aqui é o versículo 8, o versículo 9 é isso aqui. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, em justiça e verdade. Justiça, andar na verdade, bondade. Olha, que interessante. Então, por mais que esteja aqui entre parênteses, eu vou dar só uma breve explicação que significa isso, é que, segundo alguns teólogos, esse entre parênteses indica que não são todos os manuscritos que este versículo 9 se encontra. Então, por isso está entre parênteses. Então, não é que ele não seja realmente válido, porque você vê esse entendimento até em outras cartas de Paulo, por isso que está aqui. Porém, ele não é tido como totalmente verdadeiro, ok? Mas a gente consegue ver isso em outras cartas e vamos mostrar para vocês. Então vamos ver o próximo slide, que é, lógico, os frutos. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, justiça, entendeu? Mansidão, domínio próprio. Então, mais do que dinheiro, mais do que semear dinheiro, é a gente semear esses dons nas vidas das pessoas, entendeu? Porque não só vai trazer justiça, bondade, mas também o nome de Deus vai ser glorificado, ok? Então vamos para os próximos. Ok, mas vamos a lógica que o pessoal busca dizendo: não, mas eu tenho que contribuir onde eu congrego, tenho que ajudar na obra, ok, mas se você mais contribui e os frutos do teu espírito você não está semeando, então não adianta dizer que você está fazendo a obra, você está fazendo algo segundo o que a denominação acha como o que é certo, mas não segundo o que a Escritura está ensinando. Vamos ver o que Jesus fala, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Entendeu? Este é o problema de você isolar texto, tirar do contexto
dizer algo que a palavra de Deus não diz. Este é o problema. Então vamos continuar no versículo 21. A imagem 21, vê que João capítulo 12, versículo 42 e 43 não dá. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram em quem? Em Cristo. Muitos creram ali. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Ou seja, fariseus eram um grupo religioso daquela época, né? Com suas leis, tradições, colocavam acima até mesmo da Bíblia. Por isso, eles não aceitaram Cristo como Messias. Não confessavam, mas porém, muitos dentre creram em Cristo, mas por causa dos fariseus não quiseram confessar. E quantos tem hoje nesse sistema denominacional brasileiro que creem na palavra, mas por causa das doutrinas, por causa das repreensões com textos isolados, ou seja, para não ser expulso da sinagoga quer dizer ajuntamento ou até mesmo congregação, para não ser expulso, ou seja, amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. E essa é a realidade. Então vamos ver. Este é um retrato. Muitas pessoas que vê Judas como aquele traidor que vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Porém, elas vão ver que elas estão se vendendo, estão se corrompendo por causa de dinheiro, mas elas não estão recebendo as 30 moedas de prata. Elas estão vendendo os 10% que ela recebe na instituição religiosa para ser justificada por Deus, para receber algo em troca por Deus. E aqui está o sacerdote, que representa hoje um líder, um pastor. Então, essa é a nossa realidade. E uma outra imagem. Outras pessoas que querem ser justificadas pelo que ela dá. Aqui, uma parábola não. Quando Jesus vê a viúva depositando aqui tudo que ela tinha, uma única moeda, e esse aqui do lado, se achando poderoso, olhando para o alto, com uma sacolinha de moeda, achando que é melhor. Ou seja, eu estou ajudando o próximo, eu estou fazendo a vontade de Deus. E aquele que não tem nada, que pode tá dando ali um amor, a bondade, felicidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, dão aquele seu pouco para Deus. Então vamos próximo. E por que isso tudo acontece? Existem vários versículos, mas vou usar esse de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 ao 4. Falei que ia voltar lá no começo, no contexto. Será que a gente tem que se calar para as coisas erradas que a gente está vendo? Será que é isso que Jesus ensinou, Paulo ensinou? Então vamos lá. Versículo 2. Prega a palavra, insta, ou seja, a todo tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, é para corrigir. Se ele for líder, pastor, ele não pode ser corrigido, porque ele é o ungido do Senhor. Vamos lá. Repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, tempo que for preciso, segundo o Espírito, e doutrina, segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos, não essa doutrina de homens, ok? Continuando, versículo 3. Pois que esse é o tempo, realmente, que a gente está vivendo, é esse tempo. Versículo 3. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão
de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. E tem outras traduções que continua. E doutrinas de demônio. Que realmente não é uma doutrina diabólica. Uma criação de Deus, os gafanhotos, fala que Deus vai enviar o demônio, os gafanhotos, ou seja, Deus criou os demônios e vai estar enviando para o povo de Deus os seus demônios ainda. Olha que doutrina que tira totalmente o foco da verdadeira doutrina e transforma Deus como um criador de demônios. Então vamos continuar. Será que a gente não tem que se levantar contra esses falsos profetas, esses falsos ensinos? Vamos ver Efésios 5:11, o que diz: não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas. Cumplicidade, não se torne participante das obras das trevas. Pelo contrário, denuncia-as abertamente. Denuncia em público. Era uma das coisas que Paulo também falou em Coríntios. Não só em Coríntios, mas também Jesus falou em Mateus. Uma forma para que a gente venha ganhar um irmão que se arrepende. Vai uma vez, se ele não ouvir, vai com outro irmão e exorta ele novamente. Se não, leva para a igreja. E se não, ele não se arrepender, então exclui ele da congregação, da reunião. Mas se for obra das trevas infrutíferas, denuncia abertamente. Então, será que aquele versículo de Êxodo, 2 Crônicas 20, é realmente para a gente se calar? Então vamos ver a continuação aqui. Peguei a imagem aqui. 26, estou terminando. Vamos ver o que diz aqui. Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 17. É um versículo muito conhecido que retrata a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, você vai para a batalha, você tem a espada, na hora de você usar a espada, a palavra de Deus, não, calai, que é o ungido do Senhor, não pode falar. É isso que faz com que a igreja brasileira atraia para ela cada vez mais, em vez de ovelhas, bodes. E em cima do púlpito tem verdadeiros lobos e mercenários. Por esse tipo de pensamento e ensino. Aqui é uma figura, capacete da salvação, escudo da fé, lombos, sigir o lombos da verdade, calçado os pés do evangelho da paz, a couraça da justiça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai para a batalha, você está levando tudo isso, você não está levando o principal, a palavra, que vai fazer com que realmente você elimine o inimigo. Porque se você não levar a espada, você vai ficar só se defendendo. Será que realmente a sua defesa estará assim o tempo todo? Será que Deus nos deu a principal espada, que é a palavra dele, e a gente não deve usar? E o último slide, 28, vamos deixar. Um dia, quero dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é que todos os cristãos deveriam imitar, que Paulo disse. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, muito cuidado
com que te ensinam, ouça tudo, analise, retenha realmente o que for bíblico, leia o contexto, o conjunto do contexto, tenha em mente que um versículo não pode contradizer aquilo que ele disse, entendeu? Então, o estudo de hoje foi mais assim didático, para vocês possam entender. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que a gente possa aos poucos trazer o genuíno evangelho para as pessoas, ok? Porque Deus fez uma promessa e o seu povo guardará suas leis, seus mandamentos na sua mente e no seu coração, entendeu? Eu sei que a Bíblia é muito extensa, às vezes é difícil de compreender, ok? Então é bom a gente estar lendo, meditando, pesquisando, para que não venhamos cair nos dardos do inimigo. E, infelizmente, até pessoas com boa vontade, né, com zelo, se não vigiar, acaba sendo usado pelo inimigo. É este o cenário das denominações ditas cristãs no Brasil, ok? Eu digo isso, denominações, porque igreja só existe uma, que são membros do corpo de Cristo reunidas. Quando elas não se reúnem, elas continuam sendo membros do corpo de Cristo. Mas quando elas se reúnem, elas se tornam a reunião no nome dele. Então, fiquem todos com a paz de Deus. Deus abençoe a vida do lar de cada um. E o estudo de hoje é esse, ok? Desculpa pelo atraso, eu falei no começo, tive uns problemas técnicos, mas alguns vão dizer, tá vendo? Não toqueis nos ungidos do Senhor. E este vai ser o tema do próximo estudo, ungido do Senhor. Existe? Quem é o